Flamengo tenta manter hoje posto de melhor visitante no Brasileirão. Volta da torcida ao Maracanã está próxima? Flamengo divulga movimento de apoio à MP 984. Esses são os temas da Rapidinha de hoje. Muito bom dia, meu nome é Ricardo Perrota e essa é a Rapidinha do Zona Rubro-Negra. Se inscrevam aqui no canal, acionem o sininho lá para receber todas as notificações de todos os programas aqui da nossa programação. Assim como deixem seu like, é bastante importante para a recomendação do nosso canal e dos nossos programas para aqueles que não conhecem ainda o Zona Rubro-Negra. Também compartilhem um vídeo, obviamente. Senhores, muito bom dia. Vamos lá, vamos começar com as notícias de hoje. Hoje tem Mengão, né? Como diria as postagens nas mídias sociais do próprio Flamengo, né? Ceará e Flamengo hoje fazem confronto. Flamengo um pouco desfalcado, daqui a pouquinho a gente fala disso. E sempre importante para essa primeira notícia, a gente trazendo que o Flamengo tenta manter o posto aí de melhor visitante do Brasileirão. Pois é, em 5 jogos, o Flamengo venceu 4 desses jogos. Vocês lembram os 4 jogos? Pois é, o Flamengo ganhou agora esse último jogo contra o Fluminense, né, que ele não era o mandante de jogo. Contra o Curitiba, nossa primeira vitória, inclusive no Brasileirão com gol de Arrascaeta, lembram? 1-0. O Santos, né, a vitória contra o Santos também, na Vila Belmiro. E contra o Bahia, né, aquela grande partida também do Flamengo. Ali a gente falou, olha, rapaz, evoluiu o negócio, evoluiu. Pois é. A questão é a seguinte, hoje o Flamengo joga lá contra o Ceará. A gente tem aí uma relação de estatísticas, até para passar para vocês, acho que seria legal, né? O Flamengo e o Ceará jogaram pelo Brasileirão 13 jogos, tá? Desses jogos, 1 vitória do Ceará, 5 empates e 7 vitórias do Flamengo. Literalmente, o Flamengo é preponderante aí nas estatísticas com relação a este confronto, né? Com relação ao Ceará em casa, ou seja, como a gente vai acontecer hoje, o Flamengo jogando fora, são 8 jogos, com nenhuma vitória do Ceará, 3 empates e 5 vitórias do Flamengo. Inclusive, lembrando, né, do ano passado, né, a vitória do Flamengo no ano passado. Flamengo em casa são 5 jogos. Aí, engraçado, tem 1 vitória do Ceará, 2 empates e 2 vitórias do Flamengo, né? Alguns recordes da competição, Ceará, a maior vitória fora, obviamente jogando aqui no Rio, 1-0. Flamengo, maior vitória em casa pelo Brasileirão, foi 4-1 no Ceará, no Brasileiro de 2019. Flamengo, maior vitória fora de casa, ou seja, um jogo exatamente semelhante, igual ao de hoje, no Brasileirão de 2018. 3-0, Flamengo. Pois é, senhores. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar gols também. Fatos, Flamengo, de 7 vitórias, 5 empates e 1 derrota. 23 gols feitos, 10 gols sofridos. Isso dá uma... De 23 gols feitos, dá uma média aí de 1,77 gol por jogo. Né? Enfim, uma promessa aí de quem sabe uma boa vitória hoje do Flamengo. Esses dados eu peguei do site de estatísticas, chamado O Gol, tá, galera? Só para passar para vocês, caso tenha algum problema, não é culpa totalmente do Perrotinha. Mas é isso. Junto a isso, também a gente pode falar um pouquinho sobre os relacionados, né? A gente tem aí, mais botando na tela para vocês darem uma olhadinha, o César foi relacionado, que está de volta, né? Diego, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, né? O Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, Léo Pereira, Lincoln, Matheus Tuller, Mateuzinho, Michael, Pedro, Pepe, Rodrigo Caio, Ramon, René, Thiago Maia, Vitinho e William Arão. Pois bem, senhores, ontem, inclusive, na Live Zona que Marcão e Alan fizeram na noite de ontem, falaram sobre as possibilidades, o que eles acham que o Domenech deve fazer, o que eles fariam, esquema de jogo. Assim, Marcão foi bem enfático dizendo que manteria o 4-2-3-1, o Flamengo parece mais confortável, e é verdade com relação ao esquema. A dúvida no comando do ataque ali, no comando do ataque não, no ataque, com relação a Vitinho ou Michael, né? Enfim, a discussão entre Marcão e Alan sobre Vitinho ontem na Live Zona também foi bastante interessante. Deixem aí seu comentário. Qual escalação vocês acham
que Domenech deverá fazer hoje? Eu, sinceramente, com as ausências de Arrascaeta, Felipe Luiz, Diego Alves, Bruno Henrique e Gerson, e principalmente com a chegada da data na próxima semana do jogo da Libertadores, acredito eu que Domenech provavelmente poupará alguns jogadores. Não todos, obviamente, mas alguns jogadores sim. Sinceramente, minha impressão, e falarei disso, obviamente, mais tarde também, no pré-jogo, né, de Ceará e Flamengo. O Ceará e Flamengo começa às 18 horas. Então, o nosso pré-jogo, às 17 horas, estará no ar, tá? Provavelmente a escalação que eu penso será o Gabriel, né, no gol. Acho que o Isla continua entrando como titular, mesmo que de repente não jogue o jogo inteiro, mas não me surpreenderia com o Mateuzinho, tá? Não me surpreenderia. Uma zaga também não me surpreenderia de Rodrigo Caio ser poupado, embora acho que deva ser o Rodrigo Caio que vá como titular, e Gustavo Henrique. Por que o Gustavo Henrique? Por causa do atacante do Ceará, o Kleber, jogador alto, trombador, bom de jogo aéreo, tá? Na lateral esquerda a gente já sabe que é o René. Na volância vai ser o William Arão, sem dúvida alguma, e Thiago Maia. Não tem outras opções, né? Aliás, o Pires da Mota até já se despediu, fez post agradecendo a torcida do Flamengo, enfim. Meio de campo vai ser composto, sem dúvida alguma, por Diego. Aí começam exatamente as dúvidas. Se ele manter o 4-2-3-1, Everton Ribeiro e provavelmente, eu diria para vocês, Vitinho. Não acho que seja Michael, mas pode ser Michael. E o Gabigol lá na frente. Mas a gente pode ter uma surpresa aí de Diego, tá? Diego e Vitinho com Pedro e Gabigol, tá? Não me surpreenderia. Não me surpreenderia, tá? Enfim, deixem seus comentários sobre a possível escalação do Flamengo hoje, enfrentando o Ceará às 18 horas, né? Bom, eu já falei da lista dos jogadores que estão fora, enfim, vocês já também estão cansados de saber o porquê e quem são, né? A gente já pode ir para a próxima notícia. Pois bem, volta da torcida ao Maracanã está próxima. Pois é, a FERJ e a Prefeitura do Rio de Janeiro já discutem, na realidade, já debatem o tema para o próximo dia 4 de outubro, em que seria Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, para a volta gradual da torcida. Eu queria muito a opinião de vocês com relação a essa possibilidade. A gente sabe, principalmente no Rio de Janeiro, o quanto muitas pessoas já veem a questão da pandemia de uma maneira um pouco, eu não diria mais leve, não sei se é a palavra correta, mas muitas pessoas já vão à praia, fazem determinadas atividades como se nada estivesse acontecendo. A gente sabe que a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado decretaram várias limitações, né? Principalmente com relação às praias e, para vocês terem ideia, até estacionar o carro, né, o seu veículo, na orla do Rio de Janeiro está proibido. E, obviamente, tem a questão das multas, da verificação, mas é óbvio que não existe contingente público para que possa controlar a população inteira no estado, na cidade inteira, né? Enfim, dito isso, vocês acham que realmente já está na hora de voltar? Os números realmente diminuíram bastante com relação à pandemia, mas eles ainda existem, né? Principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, os números cada dia menores. Mas, como vocês veem essa questão, a gente tem ao mesmo tempo também a discussão com relação às escolas, né? A volta às aulas. Eu sei, é bastante diferente o caso, mas ao mesmo tempo, enfim, é um tema bastante polêmico, né? A informação dessa volta gradual da torcida, principalmente relacionada ao Maracanã, foi trazida pelo Pedro Ivo, do UOL. É sempre bom trazer a fonte aqui para vocês. Vai acontecer uma reunião agora, nessa próxima semana, entre todas as entidades, clubes de futebol e a própria CBF, tá? A ideia é que seja aberto a 30% da capacidade até o dia 4 de outubro, né, no Maracanã. Isso equivale. Eita, tô igual a Alain ontem na live zone. O equivalente, pronto, a 20 mil torcedores. A venda de ingressos teria que ser online para evitar
as aglomerações naturais, né, de bilheteria. Obviamente, dentro do estádio teria que ser seguido o protocolo com distanciamento, tá, de indivíduo, parece que até de dois assentos para cada indivíduo. A venda por setor seria realizada, não seria aberta, inclusive, para que seja só um setor, tá? Então, realmente vai ser vendido por setores, para que você tenha maior espaçamento. E, óbvio, está sendo discutida a questão da venda de bebidas, da venda de alimentos, enfim, uma série de protocolos que serão necessários para a entrada no Maracanã, aumentando o range de horário para que seja maior, para que as pessoas possam chegar com mais conforto e não ter aglomeração, inclusive, na entrada. De qualquer maneira, eu queria a opinião de vocês com relação a isso, se vocês são a favor, são contra, etc. E também com relação a uma outra visão que eu também tenho sobre o assunto, e o que eu queria perguntá-los. Por exemplo, a gente sabe que o Brasil é um país continental. Como vocês veem, vocês acham que será possível a volta da torcida? Por exemplo, o Rio de Janeiro está com números razoavelmente baixos e parece estar pelo menos mais controlada, a população está mais educada. Vocês acham isso? Mas enfim, vamos lá. Mas a gente sabe que em outros estados e outros municípios os números não são exatamente iguais ao que está acontecendo no Rio, ou mesmo essa curva de que a gente tem aumento e diminuição dos números de casos e por aí vai. Então, por exemplo, no Rio você tem jogo, mas sei lá, vou dar aqui esporadicamente, mas em São Paulo você não tem. Vocês não acham que isso, de certa maneira, beneficia o mandante de campo no Rio de Janeiro? E aí pode fazer com que o paulista que está aqui do lado, natural, reclame, proteste e seja contra, porque cria uma certa desigualdade no próprio campeonato, um clube tendo torcida e outro clube não tendo. Enfim, deixem aí sua opinião, eu quero muito saber a opinião de vocês. Beleza? Vamos para a próxima notícia? Flamengo divulga movimento de apoio à MP 984. É isso mesmo. O nome do movimento é Futebol Mais Livre, movimento pela lei do mandante. O Fla se uniu a mais de 40 times de todas as sedes. Vou até botar na tela para vocês darem uma olhada. Existe um site, deixa eu falar o URL aqui para vocês, futebolmaisLivre.com.br. Né? Tá tudo aqui explicadinho, faltam 31 dias do prazo da MP do mandante ser votada no Congresso. Aí tem clubes 1000 aqui, tá? No site. Os motivos para apoiar: por um futebol brasileiro mais forte, 2, pela liberdade de todos os clubes, 3, pelo direito do torcedor a assistir a todos os jogos, 4, pelo alinhamento do Brasil às principais ligas do mundo, 5, pelos contratos vigentes beneficiados. Enfim, tem uma declaração, eu estou tentando buscar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar no site oficial. O MP foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, não. Neste sábado, eu não estou achando agora a declaração relacionada a um dirigente que falou sobre essa questão. Enfim, é literalmente um movimento bastante importante. No site você tem muito mais informações sobre essa questão. Eu estou tentando de novo aqui dar uma olhada, ver se eu consigo. Mas não achei realmente a declaração aqui. Depois eu prometo a vocês que até comento sobre ela numa live zona, mas enfim, né, talvez amanhã, ou amanhã na segunda-feira, ou na terça-feira. Mas eu queria muito a opinião de vocês também com relação a isso. Vocês acham que isso vai passar no Congresso, que não vai passar? Vocês literalmente continuam entendendo que o futebol no Brasil precisa mudar os seus ares, precisa mudar a forma como é gerido, como é comercializado, como é divulgado? Vocês acham que realmente no Brasil tem espaço para isso? A gente já tem competência profissional para clubes poderem gerir junto a uma liga, criarem uma liga para que isso aconteça? Vocês acham que não? Vocês vão continuar continuar não, né? Vocês têm a opinião de que a Globo atrapalha realmente muito nesse quesito? Vocês acham que, de repente, pode mudar o cenário da Globo ser mais flexível e fazer, quem sabe, um futebol mais justo para todos os clubes? Aí tem relacionado às cotas, e aí vem a discussão das cotas também, né? Enfim, deixem sua opinião, é bastante importante para nós. Esses foram os temas da Rapidinha de hoje. Lembrando,
Hoje, Ceará e Flamengo às 18 horas, às 17 horas a gente vai estar entrando com o pré-jogo aqui no Zona Rubro-Negra. Não percam, tá bom? Então a gente se vê mais tarde. Enfim, deixe seu comentário, seu like, é bastante importante aqui para o canal. Um grande abraço, um ótimo domingo para vocês e até mais tarde com o Ceará e Flamengo. Um abraço, tchau, tchau.